Olá! Esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que vão ao ar a partir de agora no YouTube, no IGTV e, para ser justo, eu vou começar me apresentando, eu vou começar falando um pouco mais a meu respeito para você saber também o que esperar nesses vídeos todos. A melhor forma que alguém já me descreveu e que eu acho que cabe bem é que eu sou uma figurinha singular. E eu acho que cabe sim, porque eu sou uma figurinha por ser divertida, por ser alegre, por ser alto astral, mas tanto quanto eu sou séria e comprometida quando o assunto permite, ou quando o assunto pede, né? Essa coisa de ser sempre muito alto astral ou sempre muito séria, não, tem os dois lados. Apesar de que, como a gente vai falar de trabalho muito nesse canal, vocês vão ver muito meu lado sério. Algumas outras coisas que vocês vão descobrindo ao longo do tempo também. De qualquer forma, eu gosto muito de estar com pessoas, tanto quanto gosto de estar sozinha. Eu adoro a minha própria companhia, passar um tempo sozinha, lendo, estudando, curtindo o meu espaço, correndo, fazendo algum esporte e até morgando também, não fazendo absolutamente nada. Mas como eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa, aquela criança perguntadeira que nunca parou de perguntar as coisas, eu basicamente estou sempre fazendo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, curiosa, buscando, passo o meu tempo fazendo isso. Eu gosto daquilo que é belo, daquilo que é natural, eu gosto daquilo que desperta a curiosidade, o interesse, eu gosto das pessoas e eu gosto de aprender com elas também. De pessoas honestas, e nesse momento eu tô falando da honestidade de sentimentos, porque eu sou assim, transparente, vocês vão saber o que eu tô sentindo, se tô bem, se não tô, tá aqui, tá sempre estampado. Eu tenho até um pouquinho de dificuldade de ser muito política, e por falar em política, essa é uma outra questão. Muitas pessoas dizem, Rubia, você é muito séria, você é muito técnica. Sim, eu sempre vou trazer o conteúdo técnico, eu vou trazer exemplos, eu vou trazer pesquisas científicas e eu sou assim e vou continuar sendo assim. Eu não vou transformar o meu conteúdo em algo divertido ou eu não vou emburrecer para trazer algo mais divertido, não. Eu quero poder compartilhar aquilo que eu busco, aquilo que eu descubro e que acredito que faça diferença na vida das pessoas. E quero fazer isso de uma forma natural. Se a minha forma natural for um pouco mais técnica, for um pouco mais séria, é assim que vai ser. Agora, se você não gostar disso, você fica só com a parte boa, só a parte que te interessa. Se não gostar também, muda de canal, tá tudo certo, você vai encontrar alguma coisa que te agrada. E eu também entendo que todo mundo sempre pode evoluir, sempre pode melhorar. Então se tiver alguma coisa aí que você não tá curtindo, não tá conseguindo ouvir bem, Rubia, você tá falando rápido, tem algum termo, alguma coisa que eu não entendi, eu quero saber mais, vai lá, chama nos comentários, pede para saber mais, que o seu comentário vai ser sempre muito bem aceito. No mínimo sempre respeitado, mesmo que eu não concorde com a sua opinião. Eu não sou muito fã de me definir a partir de um currículo escrito. Apesar de saber que isso é necessário também, né? De qualquer forma, eu sou uma pessoa apaixonada por ler. Eu gosto muito de estar na natureza, mesmo que isso implique naqueles maruinhos, mosquitos. Tudo bem, tá valendo. Sempre tem o ônus e o bônus, a gente se acostuma com tudo, não é? Eu gosto de estar com crianças, aliás, eu adoro crianças, meus sobrinhos todos que sabem o quanto eu gosto de criança, o quanto eu gosto de brincar e de me divertir. Mas eu escolhi não ter filhos, e essa é uma outra discussão que também dá muito pano para manga, né? Isso que a gente pode falar em outro momento. Eu escolhi não ter filhos porque assim eu não preciso dedicar a minha atenção, o meu tempo só a uma criança, ou pelo menos a maioria do meu tempo e da minha atenção para uma única criança. Eu posso estar com várias, eu posso dividir toda essa energia, todo esse amor com várias crianças, e é isso que eu gosto de fazer. Então, isso também faz parte de mim. Também é interessante saber que eu busco a minha independência, que eu trabalho desde muito cedo, na verdade desde os 10 anos de idade. Eu comecei como babá de uma criança linda, bem gostoso estar com ele, mas bem interessante também estar com a família, uma família que me trouxe muito conhecimento, que me ajudou a ser um
pouco mais flexível, um pouco mais curiosa também, né? E isso é muito bom. Então, desde os 10 anos, sempre buscando a minha independência, depois eu fui office girl, depois eu sempre trabalhei com atendimento ao público, eu estudei administração em RH por 5 semestres e recebi um convite bem bacana para ir para Florianópolis, morei por 5 anos lá, tempo totalmente dedicado à gestão de um negócio, foi desafiador, foi incrível, doeu bastante. A gente está longe de casa, a gente está longe da família e aí a gente se depara com perfis comportamentais que você não está acostumado, você se depara com pessoas que lidam com a vida e com o trabalho de uma forma que você não está acostumado, então foi um período bem intenso de aprendizado, mas aquele aprendizado na prática, aquele assim a ferro e fogo, né? Aprendi bastante sobre o perfil comportamental e também sobre como as pessoas lidam com a questão gananciosa, trabalho, família, e isso me chocou um pouco. Depois eu voltei para Blumenau porque eu adoro essa cidade, eu adoro estar por aqui. Já não tinha a mesma energia, a mesma paciência. Isso é algo que eu trabalho com frequência, paciência, né? Eu não tinha paciência para ficar todos os dias numa sala de aula, então eu finalizei a minha formação com processos gerenciais. Depois eu conheci o coaching, essa metodologia maravilhosa que eu sou apaixonada. Fiz uma pós-graduação de controladoria e finanças. Aliás, eu queria fazer auditoria e perícia, isso tem minha cara. Mas eu passei 3 semestres esperando abrir a turma e não abria. Então eu peguei a segunda opção, já que eu tenho facilidade com números, facilidade com isso, controladoria e finanças veio bem a calhar. Então desde 2012 eu trabalho com gestão de pequenas empresas. Eu uso as ferramentas de coaching para gestão de pequenas empresas. E fiz isso até 2017. Mas teve um período que eu precisei buscar um conhecimento um pouco diferente. E isso é uma outra parte da história. Durante esses últimos 6 anos, um pouco antes eu já percebi algumas coisas, mas durante esses últimos 6 anos com o coaching, eu também tenho buscado muito um conhecimento mais profundo, um conhecimento do meu ser, um conhecimento dos meus sentimentos, dos meus valores. Por quê? Eu era uma pessoa bem diferente do que sou hoje. Graças a Deus evoluí bastante com isso. Para você ter uma ideia, quando eu tinha lá pelos 18 anos, eu achei que eu estava ficando surda. Eu não escutava mais direito. Eu não escutava no telefone, eu não escutava o que as pessoas diziam, eu achei que eu estava ficando surda. Fui no otorrino, não tinha nada, estava tudo perfeito comigo. E aí eu descobri que eram os meus dentes. Eu descobri que eu estava fazendo pressão e eu estava forçando tanto os meus nervos dessa região que eu estava afetando o meu ouvido. Mas era só a pressão que eu fazia nos meus dentes. Dos 21 até os 28 anos eu quebrei alguns dentes. Dentes grandes, sabe? Algumas vezes o mesmo dente, inclusive. Eu não quebrava à noite, não. Essa pressão não era dormindo, era durante o dia, era a tensão. Imagina olhar para uma pessoa que está fazendo uma tensão dessa a ponto de quebrar o dente, né? Talvez por isso algumas pessoas tinham medo. Talvez. Mas enfim, além dos dentes, depois teve uma outra situação. Eu fiz uma disfunção no centro da dor. Eu perdi a noção do que era dor. Sabe aquele limite, aquela escala de dor que tem no hospital, de 0 a 10 e tal? Para mim tudo era 10, qualquer coisa. O meu corpo estava completamente inflamado e eu perdi a noção do que era dor. Tratei também, mas continuei no mesmo ritmo. E aí, para fechar com chave de ouro, eu tive síndrome do intestino irritado, SSI, né? Ou SII. Enfim, essas siglas são ótimas, se você for procurar você vai encontrar muito a respeito disso, mas na ocasião eu cheguei a um ponto tão sério que eu perdi o controle do esfíncter, eu perdi o controle da minha vida. E aí chega, né? Daí deu, não dá mais pra ser assim. Aí eu resolvi mudar. Daí eu voltei para Blumenau e aí principalmente eu resolvi mudar o ritmo da minha vida, eu resolvi mudar a forma como eu lidava com as coisas, eu resolvi mudar o nível de cobrança que eu tinha comigo mesma. É estranho, é doloroso porque é um movimento que você tem que fazer onde você deixa de ser você mesma, onde você deixa de fazer as coisas com aquele caminho que você está acostumado.
É o que eu falo da zona de conforto, que muitas vezes as pessoas pensam quando a gente fala zona de conforto, um lugar gostoso e agradável. Eu estava na minha zona de conforto mesmo me machucando sempre, todos os dias, mas eu estava na minha zona de conforto, porque eu estava no caminho que eu estava acostumado, mesmo que doía. E pensa só, eu passei assim dos 18 até os 30 e tantos anos. Só porque eu estava acostumada àquele caminho, mas chega uma hora que você precisa mudar, tem que dar o start e resolver fazer algo diferente. E esse algo diferente não é tomar um remédio, porque pílula mágica não existe. É o momento em que você vai dizer, agora eu quero, eu mereço, eu posso ter a minha própria vida. Foi mágico, doloroso, mas muito gostoso. E aí, ao longo desses anos, eu fui buscando me aperfeiçoar mais. Graças a Deus, o universo é sábio, colocou pessoas incríveis na minha vida. Eu pude aprender muito mais, eu tive a oportunidade de me conhecer e de conhecer outras pessoas, técnicas que eu uso dia a dia no meu trabalho ainda. E sabe aquela frase que dizem assim que em qualquer tipo de interação, em qualquer tipo de relacionamento, cada um deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho de nós? Pois é, também aprendi nesse período com essas pessoas incríveis que apareceram na minha vida, o incrível pro bom e pro ruim, né? Eu também aprendi que cabe a nós escolher aquilo que a gente vai trazer do outro e aquilo que a gente vai dar de nós. E que seja sempre amor, que seja sempre algo bom, porque assim como tem pessoas que estão sempre dispostas a compartilhar conhecimento, que estão sempre dispostas a compartilhar amor, também tem gente que não está disposta a isso, também tem gente que briga um pouquinho com o ego, isso é outra coisa, outro assunto para outro vídeo, mas vale a pena você estar consciente durante todo o trajeto. Eu penso que esse foi o grande aprendizado, a partir do momento em que eu precisei mudar o meu ritmo, cobrar um pouco menos de mim. E por falar em relacionamento, eu tive um relacionamento de 17 anos ao longo da minha vida. Pois é. Foram 17 anos incríveis de muito aprendizado para mim e para ele, e hoje eu tenho um excelente amigo. Eu resolvi, quando me separei, mudar radicalmente. Eu resolvi buscar mais profundamente ainda. Sabe essa busca que já fazia tantos anos? Pois é, senti necessidade de aprofundar um pouco mais. Eu percebia com o trabalho de consultoria que a grande dificuldade das pessoas, das empresas, afinal de contas, toda empresa é um ser humano que se coloca à frente dessa empresa e traz muito disso. Eu percebia que a grande dificuldade de gestão normalmente esbarrava em questões pessoais, em questões de relacionamento, até porque eu trabalho com pequenas empresas, com empresas normalmente familiares, e aí as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de lidar com as pessoas, de se entender, de estar realmente aonde quer, essas eram as grandes e principais dificuldades. Então, por mais que eu goste muito do trabalho de gestão e que tenha muita facilidade para lidar com isso, eu queria algo diferente, eu queria eu queria entender qual que é o meu talento, o que eu tenho de diferente que eu posso fazer realmente diferença na vida das pessoas. Aí eu passei ali uns 4 meses onde o mundo nem me viu, né? Eu passei literalmente um tempo fechada. Lembro que era tão gostoso o processo de aprendizado que tinham vários dias que eu lia até 3, 4, 5 da manhã e 7 horas eu estava ligada. Nossa, bom dia, o que vamos aprender hoje? Até que eu tô pronta. Eu não sei exatamente o que eu conheço muita coisa agora, mas eu quero que o universo me dê uma luz. Quando a gente começa a conversar com o universo, quando a gente está aberto, a gente tá atento, né? A ver os sinais. E apareceu então a formação de coaching de relacionamento e sexualidade. Bem inesperado. Apareceu num dia, fiz a minha inscrição no mesmo dia, no outro dia eu já estava indo para a formação. Eu fui mais para sentir primeiro, para entender o que era. Sabe quando você sente assim o chamado, opa, aqui é uma área interessante. Eu gosto muito de falar disso, eu tenho muita facilidade para falar disso e acredito que posso fazer sim a diferença das pessoas, na vida das pessoas.
Mas vamos entender o que que é. Afinal de contas, o mercado tem muita coisa e a gente precisa saber onde está pisando. Foi divertido, foi enriquecedor, conheci algumas pessoas específicas que abriram os horizontes, ampliaram um pouquinho mais, e desde então eu estudo diariamente. Cada processo novo é um aprendizado, cada processo novo é um desafio. Quanto mais eu aprendo dessa área, mais eu descubro que eu tenho para aprender. Tem muita coisa. E esse aprendizado eu busco em livros, eu busco em pesquisas científicas, eu busco no Cielo, eu busco no Google Scholar. Eu não busco no conteúdo aberto da internet. Por quê? A gente vê que aqui nesse conteúdo tem coisas que me causam surpresa. Imagina para uma pessoa que não está preparada para isso. Então eu entendo que essa missão faz muito sentido para mim. Porque se eu gosto de aprender, se eu consigo peneirar, se eu consigo trazer esse conteúdo de forma que faça sentido, útil para a vida das pessoas, faz sentido que esse é um trabalho. E é isso que eu faço desde 2017. Eu trabalho principalmente com coaching de relacionamento e sexualidade. A outra parte é muito gostosa também, até porque é um conhecimento que eu nunca vou perder. Consultoria de gestão de empresas é fácil, é gostoso e também afeta a vida familiar das pessoas, mas é o coaching de relacionamento que me emociona a cada processo. É algo que, mesmo fazendo online, a gente consegue viver aquele momento com uma pessoa, sabe? A gente consegue perceber a evolução dela a cada semana de processo. E aí a gente recebe aquele feedback assim, menina, o que era isso? Eu nem fazia ideia de que isso ia funcionar comigo. Só alguns detalhes, você pode entrar no site também e ver alguns depoimentos das pessoas que já passaram por esse processo. Bom, eu nunca vou conseguir parar de estudar, eu sempre continuo curiosa e por isso inclusive eu já comecei mais uma formação, agora eu estou fazendo psicanálise. Esse é um caminho um pouco mais demorado, um caminho bem profundo, mas é uma área que tem me interessado muito. Então, mais adiante teremos aí uma psicanalista também. Fazer palestras também é uma coisa que eu gosto. Gosto mais do processo individual, mas as palestras também é algo legal. É como um momento de plantio, onde a gente vai plantar a semente, cuidar para cultivar. Quem sabe, se fizer sentido para as pessoas que estiveram lá, vai germinar. Não gosto muito daquela ideia de palestra com efeito rampa, sabe? Você sai de lá, uau, e depois o que eu vou fazer agora? Então, gosto mais de plantar, de instigar as pessoas. Aliás, essa é uma definição que eu gosto bastante. Ser instigadora, tirar as pessoas da zona de conforto, fazê-las pensarem. Não de uma forma ruim, é claro, né? De uma forma boa, de uma forma evolutiva. E também, essa é só uma pequena fração, né? Ao longo do caminho, ao longo dos vídeos, eu vou falando um pouquinho mais daquilo que faça sentido. De qualquer forma, eu gosto muito da minha privacidade e não esperem selfies, videozinhos, que eu compartilhe o que eu estou fazendo no fim de semana, porque isso não vai rolar, tá? Eu prefiro dedicar aquele tempo que eu tenho com a pessoa que conquistou o meu tempo naquele momento, que está ali comigo. E tudo aquilo que for útil e que for bacana eu vou trazer e compartilhar com vocês. Mas eu acredito que o momento presencial é extremamente importante e eu não vou rompê-lo para fazer uma selfie, uma foto, alguma coisa do tipo. Então, de repente, assim, dosezinhas homeopáticas vocês encontram, mas não esperem isso sempre. Não esperem vídeos frequentes, stories frequentes, porque isso não vai rolar, ok? Até bacana, porque daí vocês se tornam independentes, né? Pega aquele conteúdo que tem e procura um pouco mais e enfim. De qualquer forma, eu agradeço profundamente a atenção de vocês, o tempo que dedica para ler, para ouvir, para assistir o material que eu trago. Eu espero de verdade poder sempre retribuir com um material que faça sentido, que vale a pena, que tenha um conteúdo útil. E se fizer sentido, se inscreve e continua assistindo e curtindo o material.